boa noite. Oi, Carol. Vamos começar às 7 horas em ponto. Honrar vocês, mulheres que estão chegando aqui. Oi, Maiana. Honrar vocês, mulheres que estão aqui comigo às 7 horas. Vamos começar às 7 horas em ponto. E aí as mulheres que forem chegando vão entrando. Estão me ouvindo bem? Eu sempre pergunto se estão me ouvindo bem, porque eu fico com o fone e com o fone eu não ouço. Então, eu pergunto sempre se vocês estão ouvindo bem. Obrigada. Hoje taquei-lhe um batom vermelho para dar um up. Amém. 7 horas. Vamos orar, meninas? Vamos orar? Amém? Então vai. Põe a mão no seu coração, Senhor. Obrigada, Deus, por mais uma terça-feira na Tua presença, Pai, podendo trazer a palavra, Senhor, podendo ministrar os corações de tantas mulheres, Senhor, que eu creio que profeticamente ouvirão essa palavra. Senhor, desde já queremos Te dizer que o Senhor é o nosso amor maior, que o Senhor é o nosso bem maior, que o Senhor é o motivo da nossa alegria. Te agradecemos, Senhor, por ter deixado a história de Lia aqui registrada na Bíblia, Pai, para que pudéssemos aprender com essa mulher. Aprender, Senhor, com os erros e com os acertos. Pai, obrigada, Senhor, pela chance que o Senhor nos dá de sempre aprendermos, de sempre recomeçarmos. Tudo, Senhor, com o objetivo de chegar até o Teu coração. Obrigada, Senhor. Recebe essa live, Senhor. Recebe esse momento, recebe essa próxima hora que nós estaremos juntas aqui diante do Teu trono. Em nome de Jesus. Amém e amém. Arieta! Oi, Diana! Amadas, bom, como vocês sabem, a live da terça-feira passada não ficou salva e nós falamos aqui para praticamente 40 e poucos minutos a respeito de Lia e foi uma live muito rica. E por ela ter sido uma live muito rica e eu ter tido um feedback tão legal do que as mulheres assistiram, delas terem gostado, e elas pediram para eu refazer essa live porque elas queriam enviar para outras mulheres que estavam passando por aquela condição, pela condição, né, que nós lemos aqui, aprendemos a respeito de Lia. E aí eu fiquei naquela dúvida, faço uma live, gravo um vídeo, o que eu faço com Lia? E me deram a sugestão, Renata, faz a live de novo. E aquilo caiu no meu coração como uma resposta de oração. E eu falei, Senhor, eu vou fazer a live de novo, porque eu tenho certeza que o Senhor irá falar coisas novas. E eu tenho certeza de quem não pôde participar da outra vez vai poder participar agora. E que a gente vai conseguir, no final dessa live, quando ela ficar salva, enviar isso para outras pessoas, para outras mulheres. Bom, como vocês sabem, hoje nós vamos falar sobre Lia. Quem foi Lia, né, na história toda? Lia, irmã de Raquel, esposa de Jacó, aquela mulher, né, que casou com Jacó e que Jacó teve que trabalhar 7 anos pela irmã dela, né? E que quando acontece a noite de núpcias, Jacó acorda e não está ao lado de Raquel, ele está ao lado de Lia. E ele teve 7 anos de trabalho, né, na casa de Labão, 7 anos árduos de trabalho. E quando ele casa, ele vai, né, buscar pela amada dele, por aquela mulher belíssima pela qual ele se apaixonou, e acorda ao lado de Lia. Depois ele fica uma semana, né, sem Raquel, e depois ele se casa com Raquel e passa a trabalhar mais 7 anos, mas aí agora ele já estava casado com Raquel, para poder sair da tenda, né, sair da propriedade de Labão com a sua então esposa amada. E aí quando você escuta essa história toda, né, até eu pelo menos, até então antes de parar para enxergar o lado de Lia, eu pensava assim, meu Deus, tadinho de Jacó. Oh, que dó de Jacó, gente. Que dó desse homem, trabalhou 7 anos. Coitado, labuta, 7 anos. E aí no dia das núpcias, né, que o homem tá ali, cheio de disposição para a vida, ele acorda do lado de Lia. Coitado de Jacó. E quando caiu esse estudo de Lia, né, na minha frente, eu fiquei pensando, meu Deus, coitada de Lia. Coitada de Lia, né? E conforme eu fui lendo, conforme eu fui estudando, eu fui vendo que eu já fui Lia, né, em algumas situações aqui na vida dela. Eu conheço dezenas de Lias e eu tenho certeza que você conhece também, né, de mulheres que aceitam migalhas, de mulheres que não sabem, que não entendem quem são,
não entendem quem elas são em Deus e para Deus, e por conta disso aceitam qualquer coisa, aceitam qualquer relacionamento, aceitam qualquer amizade, aceitam qualquer conversa, qualquer trabalho, qualquer coisa. E Deus não nos fez, nós não estamos aqui na terra para vivermos qualquer coisa. Nós estamos aqui na terra para viver o melhor do Senhor. É claro que o nosso tempo aqui não vai ser aquilo que nós vamos trabalhar e botar as nossas energias. Não, as nossas energias e o nosso trabalho tem que estar naquilo que iremos viver na glória. Mas Deus quer que a gente tenha aqui sim uma vida em abundância, uma vida que a pessoa olhe para você e fale, ali vai uma filha de Deus, ali vai uma herdeira, ali vai uma separada. E é sobre isso que nós iremos falar hoje. Então, se você está com a sua Bíblia aí, com o seu caderno, ou se você quiser anotar, você vai abrir em Gênesis, no capítulo 29, que é exatamente onde se passa essa história que eu falei para vocês. Quando Jacó vai retirar água do poço e ele conhece Raquel. E a palavra é muito clara, porque diz o seguinte, que Raquel, no versículo 16, diz assim, ora, Labão tinha 2 filhas, Lia, a mais velha, e Raquel, a mais nova. Lia tinha uns olhos sem brilho, e aqui alguns tradutores, em algumas bíblias, vão dizer que talvez Lia fosse estrábica, ou que talvez Lia tinha a vista embaçada, que ela tinha algum problema de cegueira, ou que ela tinha o olho caído. Ou seja, o problema que Lia tinha nos olhos fazia com que ela não tivesse uma feição bonita, comparada à Miss Mesopotâmia, que era Raquel, que a Bíblia diz que Raquel era belíssima. Então vamos lá. Porém Raquel, perdão, porque domingo eu estava com uma alergia imensa, ontem eu ainda estava com um resquício dela, então hoje que eu tô conseguindo ficar boa. Então se saiu no meio aí, não reparem que é resquício do que ficou da alergia. Então vamos lá, porém Raquel era bonita e formosa. A primeira coisa que a gente descobre sobre Lia é que Lia não era bonita. E aqui a gente vê uma situação que nós vemos hoje no dia a dia, né? Eu não sei se você já passou por isso, mas toma aguinha, é verdade, só que a aguinha tá lá na cozinha, agora eu não vou levantar para pegar a aguinha. Quando a pessoa vai se referir a alguém, fala assim, vai ali falar com a Maria. Que Maria? Maria gorda. Maria é aquela baixinha. Ou então, e aquela magrela? Ou então, e aquela preta? E então, aquela careca. Aquela ali, ó, que tem o cabelo ruim. É isso. É disso que começa a história de Lia. Falando de uma qualidade, de um atrativo físico dela. E hoje nós continuamos muitas vezes nos referindo a pessoas e colocando adesivos em pessoas, não pelo que elas têm por dentro, mas por aquilo que elas são por fora. E aí você começa a entender como é que essa mulher entra num relacionamento, como é que essa mulher entra num casamento, que ela aceitou de qualquer maneira. Porque olha do que ela era chamada, né? A mulher que tinha o olho feio, aquela feia ali, irmã de Raquel, a filha feia de Labão. Eu não sei se talvez você já tenha passado por algum tipo de etiqueta que tivessem colocado na sua testa, ou se talvez você já etiquetou alguém. Mas eu creio que Deus quer nos mostrar essa noite que o nosso valor vai muito além de um cabelo liso, de um corpo magro, de uma pele clara ou escura. O nosso valor está muito além disso. O nosso valor está dentro de nós. O nosso valor está naquilo que nós sabemos de quem nós somos para Deus. E quando realmente essa ficha cai, quando nós entendemos, espera aí, eu não sou qualquer uma, eu tenho o meu valor, sabe? Então, podem falar o que quiser de mim, podem me chamar disso, podem me chamar daquilo, porque a palavra diz, em Jeremias 29, no versículo 11, bem sei eu os pensamentos que tenho a teu respeito. Então, o que vale para nós hoje são os pensamentos que o Senhor tem ao nosso respeito. Não os pensamentos que A mais B ou mais C vão dizer. Mas aí continua. Como Jacó amava Raquel, Jacó não conhecia Raquel, mas amava Raquel. Jacó amava Raquel, então ele disse a Labão, trabalharei para o Senhor durante 7 anos para poder casar com Raquel, sua filha mais nova. Só que, olha como é que começa, né, essa confusão aqui.
Não era hábito se casar a filha mais nova, né? Era hábito se casar a filha mais velha, né? Era por fila de desencalhe. Então, a filha mais velha estava encalhada, a filha mais velha tinha que casar, independente de quem fosse, ou com quem fosse. E aí, olha o que Labão responde para ele no versículo 19. É melhor dá-la a você do que a outro homem. Pergunta, Labão estava falando a verdade, gente? Quando Labão diz para ele, é melhor eu dar ela a você do que dar ela a outro homem? Não. Labão estava sendo trapaceiro com Jacó. Agora, Labão estava sendo trapaceiro com Jacó. Com quem Jacó havia sido trapaceiro? Vai, escreve aí. Com quem Jacó havia sido trapaceiro? Com Esaú, o irmão dele. Então você vê, ele estava entrando num relacionamento, estava um homem entrando num relacionamento, no meio de uma trapaça, né? Porque quando Labão diz para ele assim, não, Jacó, é melhor eu dar Lia para você, é melhor eu dar Raquel para você do que dar para outro homem. Labão já estava mentindo para ele, da mesma maneira que ele mentiu para o pai dele, né? Da mesma maneira que ele roubou a primogenitura de Esaú. E aí você vê, Jacó, ele vinha, né, de um engano, que foi o que ele passou com o pai e com o irmão, e é claro que a mãe dele também estava envolvida nisso, e ele estava se enfiando em outro engano. Ele estava se enfiando em outro engano. Para você ver como as pessoas falam assim, que Deus é vingativo. Deus não é vingativo. O que acontece com a gente não é vingança do Senhor, é a lei da semeadura. A gente inevitavelmente, se não acontecer uma intervenção divina na nossa vida, inevitavelmente nós vamos colher aquilo que nós plantamos, né? Se você plantou limão, você não vai colher maçã, você vai colher limão. A não ser que você tenha plantado limão e aí num dado momento você vira e fala assim, Senhor, eu me arrependo daquilo que eu plantei no passado. Eu não quero colher o que eu plantei, eu quero que o Senhor me perdoe, eu não posso voltar atrás. Mas eu quero fazer o possível para que aquilo que eu plantei não seja o que eu vá colher. Nem eu, nem os meus filhos. Jacó estava colhendo o que ele havia plantado lá atrás com o irmão dele. Vocês conseguem entender isso? Vocês conseguem entender como é que essa dinâmica no reino funciona? E aí, ele vai... Quando Labão chega para Lia e conta essa história para Lia, a Bíblia não relata, mas a gente só vê uma mulher que aceita. Ela aceitou, não aparece ela contestando nada, não aparece ela falando, mas pai, olha só, quem tem que casar, né, assim, ele não me ama, ele ama minha irmã, então ele não quer casar comigo, ele quer casar com a minha irmã. Mas ela aceita. E a gente não sabe por que essa mulher aceita. Na verdade, quando nós vemos mulheres envolvidas em relacionamentos abusivos, ou então quando nós vemos mulheres... Quando eu digo, gente, relacionamentos abusivos, eu não estou me referindo só a relacionamento homem-mulher, não. A qualquer tipo de relacionamento. Né? Eu, Renata, na minha vida, eu já tive relacionamentos abusivos na área da amizade. Na amizade, assim, eu tentando forçar a amizade, porque eu queria ser aceita, eu queria fazer parte de panelinhas, eu queria fazer parte de grupinhos, eu queria estar em lugares onde Deus nunca quis que eu estivesse. Né? Deus não me queria naquele lugar, mas eu insistia. Eu queria estar ali, mas o Senhor disse que não. Então, quantas vezes nós vemos mulheres em relacionamentos abusivos, ou na amizade, ou relacionamentos amorosos, ou relacionamento de patrão-empregador, e essas mulheres estão ali porque talvez elas pensem que ali é o único lugar que existe para elas. Talvez Labão tenha chegado para Lia e falado assim, Lia, olha só, casa com Jacó porque é a sua última esperança, tá? Nenhum homem vai querer casar com você. Nenhum homem vai querer casar com uma mulher com um olho desse. Nenhum homem vai querer casar com uma mulher com uma aparência igual a sua. Então, se apareceu ele, se agarra nele e vai embora. Depois você vê o que você faz. Eu conheço gente assim. Vocês conhecem gente assim? Porque eu conheço. E é triste você ver uma mulher num relacionamento, e um homem também, tá, gente? Eu falo mulher porque aqui a gente acaba falando com mulheres, mas é triste você ver alguém preso num relacionamento que o Senhor não planejou pra ele ali. Mas ela aceita se casar com Jacó, e ela vai pra lua de mel com esse homem. Quando esse homem acorda no dia seguinte, ele percebe que não é Raquel
que está do lado dele, e sim Lia. E aí, essa mulher que já tinha autoestima, não era lá essas coisas, né, muito abalada, ela presencia, né, do lado de fora da tenda, ela presencia uma discussão entre o esposo, né, e o pai, né, entre o esposo e o sogro, que tá ali no versículo 25. Ao amanhecer, Jacó viu que era Lia. Por isso disse a Labão: o que é isso que o Senhor fez comigo? Não é verdade que eu trabalhei por amor a Raquel? Então você percebe, a mulher acordou do lado de um homem que não amava e ainda presencia um bate-boca dele com o pai. Por que então o Senhor me enganou? Aí eu fico pensando, como é que Lia deve ter reagido a isso? Porque talvez ela pode ter pensado assim, não, tudo bem, eu vou casar com ele, ele não me ama, mas talvez depois da noite de núpcias ele mude. Talvez ele mude. Quantas pessoas nós conhecemos, gente, que pensa assim, não, eu vou casar com fulano, eu vou namorar com ele, eu vou me envolver nessa situação porque eu tenho certeza que essa pessoa vai mudar. De repente foi isso que Lia pensou. Não, de repente Jacó vai olhar pra mim e ele vai começar a me amar, ele vai começar a querer, sabe, se relacionar comigo de verdade. E isso não aconteceu, muito pelo contrário, né? Ele vai, tira satisfação com Labão. Labão respondeu: em nossa terra não se costuma dar em casamento a mais nova antes da primogênita. Ou seja, quando lá atrás ele disse pra ele, é melhor eu dar ela pra você do que pra um estranho, ele tava mentindo. Complete a semana da festa de casamento. Aí Labão diz pra ele o seguinte: Jacó, vamos fazer o seguinte, completa essa semaninha, que é a semana da festa, e depois de uma semana, Lia aceitou porque pensar que a vida dela ia melhorar. Exatamente, mas não melhorou. Não melhorou, né? Muito pelo contrário, aquele sentimento que ela tinha entre Jacó e ela piorou porque começou a envolver a irmã dela. E depois piorou porque começou a envolver as servas dela. E aí os filhos dela. E isso ela foi colher lá na frente. Lá na frente. Jacó fez o que Labão pediu. Versículo 28. E completou a semana da festa da primogênita. Depois Labão lhe deu por sua mulher a sua filha Raquel. Versículo 31. Quando o Senhor viu que Lia era desprezada. Então olha aqui. A gente tem um buraco de tempo. Eles se casaram, né? Os três estavam casados, e entendam que nesta época um casamento a três, né, era aceitável, mas lá pra frente que Deus ia começar a dizer que não era mais permitido, mas aqui ainda era permitido. Então quando o Senhor viu que Lia era desprezada, e aí eu fico imaginando esse relacionamento, a mulher que já tinha um problema com a imagem, casou com um homem que não gostava, o pai forçou um casamento, e agora ela vivia numa tenda, né? Ela vivia ali numa região com um homem que não gostava, com uma irmã belíssima e o marido apaixonado pela irmã, e esfregando isso na cara dela todos os dias, né? Quando o Senhor viu que Lia era desprezada, fez com que ela fosse fecunda, ao passo que Raquel era estéril. Então, a mulher mais bonita era aquela que não conseguia dar filhos a Jacó. Lia ficou grávida e deu à luz a um filho a quem deu o nome de Rúben. E agora percebam a sequência dos nomes dos filhos de Lia. Porque vocês vão entender que durante todo o tempo da gestação dessa mulher, de quando os filhos dela nasciam, Lia estava preocupada. O foco dela estava naquilo que ela não tinha. E não naquilo que ela tinha. O tempo inteiro, queridas, Deus mostra pra gente, Deus mostra pra mim, mostra pra vocês, que nós precisamos nos focar naquilo que nós temos e não naquilo que nós não temos. O que o diabo quer, o que o inimigo quer, é o tempo inteiro colocar na nossa frente, esfregar na nossa cara aquilo que a gente não tem. Para que a gente se vire contra Deus, para que a gente se torne mulheres amargas, para que a gente se torne mulheres inseguras, para que a gente se torne mulheres reclamonas, rabugentas, né? A palavra de Deus diz que é melhor você morar numa casa que tem uma goteira, né, do que com uma mulher rixosa. E às vezes a gente vai acumulando tantas coisas na nossa vida, ao longo da nossa vida, que nós chegamos na fase adulta como mulheres rixosas, como mulheres chatas, como mulheres rabujonas.
E aí a gente traz um peso espiritual para dentro da nossa casa, né? Um peso que você quer falar, mas eu não sei de onde que veio. Será que a gente não sabe mesmo de onde que veio? Né? Será que a gente não consegue perceber que a gente acaba vomitando dentro da nossa casa, coisa que nós trazemos ao longo da nossa vida inteira? E a gente vê isso mais ou menos, a gente vê mais ou menos essa situação aqui, porque quando nasce Rúben, que é o primeiro filho de Jacó com Lia, ela diz: o Senhor viu a minha aflição, por isso agora meu marido vai me amar. Jacó começou a amar Lia depois que Rúben nasceu, era um primogênito, filho homem, né? Tudo que os homens naquela época queriam, um filho homem, o primeiro filho homem. Jacó começou a amar Lia, gente? Não. Jacó continuou apaixonado por Raquel. Era super apaixonado por Raquel, mas dormia com Lia, né? Então continua aí. Ela ficou grávida outra vez e deu à luz a um filho e disse: o Senhor ouviu que eu era desprezada e me deu mais esse filho. E a esse filho ela deu o nome de Simeão. Mais uma vez, ela focando naquilo que ela não tinha. Lia ficou grávida ainda uma outra vez e deu à luz a um filho e disse: agora dessa vez o meu marido se unirá mais a mim, porque lhe dei 3 filhos. Até o nascimento de Levi, que é o terceiro filho de Lia, ela continua focada naquilo que ela não tinha. Mas algo acontece, principalmente quando vai nascer Judá. Você vê, uma gravidez, né? Põe aí 9 meses de gravidez, mais o resguardo e tal. Que essa mulher tenha ficado em torno de 3 anos esperando que o marido a amasse. Né? Aquele marido com quem ela se casou, já sabendo que não amava, ela passou ainda 3 anos esperando que esse homem a amasse. Isso não aconteceu. Quando ela está grávida de Judá, e quando nasce Judá, uma chave é virada na vida de Lia. Algo acontece ali. Talvez ali ela tenha tido um entendimento maior de quem ela era. Ou talvez ali no nascimento de Judá, talvez quando nasceu Levi, e ela percebeu: eu já dei 3 filhos para esse homem, né? 3 filhos homens, o que mais eu posso continuar dando? Então eu vou continuar cumprindo o meu papel, mas agora eu vou colocar a minha esperança no Senhor. Eu agora vou colocar a minha felicidade no Senhor. E aí quando nasce Judá, ela diz: desta vez louvarei o Senhor, e por isso lhe deu o nome de Judá. E de Judá vem Davi, e de Davi vem o nosso Senhor Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. O capítulo 30 começa nos apresentando a história agora um pouco mais voltada para Raquel. Então vamos ver. Quando Raquel viu que não dava filhos a Jacó, teve ciúmes de sua irmã. Então você imagina, aqui começa a dizer, no versículo 31 do capítulo 29, que Lia era desprezada. Eu imagino Raquel cheia de amores, cheia de amores com Jacó, desprezando Lia. E agora ela põe para fora um fruto da carne, que é o ciúme. Quando Raquel viu que não dava filhos a Jacó, teve ciúmes de sua irmã e disse a Jacó: dá-me filhos, do contrário morrerei. O que Raquel fez aqui, gente, foi colocar a esperança dela, a força dela, a felicidade dela em cima de um homem, né? Em cima de uma criança. E isso eu falo várias e várias e várias vezes. A nossa esperança não pode estar em nada externo. A nossa esperança não pode estar em nada que venha do mundo. E quando eu digo do mundo, é que não venha diretamente de Deus. É claro que um filho vem de Deus, é claro que um casamento vem de Deus. Mas se Deus bater o martelo e falar assim: olha, você vai ficar não sei quanto tempo sem filhos, você vai ficar não sei quanto tempo sem se casar, e ainda assim você vai me amar? E ainda assim você vai permanecer fiel na minha presença? Muitas vezes o Senhor não nos dá aquilo que nós pedimos tanto, aquilo que nós oramos tanto, por N motivos. Primeiro porque Ele enxerga as coisas lá na frente. Deixa eu ver se tem alguma caixinha aqui aberta. Não. Deus vê coisas lá na frente. Quantas e quantas pessoas pedem para Deus um emprego e Deus dá? E aí depois a pessoa se encontra e fala assim: pô, irmão, você tá sumido da igreja? O que aconteceu? Ah, tô muito cansado, o emprego tá me matando.
Ou então pede a Deus um filho, pede a Deus um casamento, e esta mesma pessoa deixa de ir à igreja, deixa de congregar, deixa de estar em comunhão por causa do filho, por causa do casamento. E aí depois a pessoa não entende por que Deus por que Deus não abençoa, por que Deus não dá, por que Deus não cede. Queridos, Deus sabe coisas que nós não sabemos, Deus vê coisas que nós não vemos, e nós precisamos ter isso no nosso entendimento. Dá-me filho, se do contrário eu morrerei. Jacó responde, será que estou eu no lugar de Deus? Raquel, será que sou eu? Né? Porque a gente namora, vamos pensar assim, né? A gente namora. Se você não está engravidando, deve ter um motivo para isso. E aí, no versículo 4 do capítulo 30, diz o seguinte, assim Raquel lhe deu Bila, que era a serva dele. Ela estava tão desesperada em dar a Jacó um filho, em competir com a irmã, e estar ali junto com a irmã, que ela pega a escrava dela e fala assim, então toma aqui, ó. Toma aqui Bila, vai ter um filho com ela, porque o filho dela vai ser o meu filho. Bila ficou grávida e deu um filho a Raquel, e deu um filho a Jacó. Então Raquel lhe diz, Deus me fez justiça, ouviu a minha voz e me deu um filho. Por isso lhe chamou de Dan, filho de Bila. Outra vez Bila, serva de Raquel, ficou grávida e deu à luz ao segundo filho de Jacó, que se chamou Naftali. Quando Lia, olha como os sentimentos quando vêm da carne, eles se tornam uma bola de neve. Uma bola de neve. Lá em cima começa dizendo que Raquel teve ciúmes. E que por causa que Lia tinha dado já 4 filhos para Jacó, Raquel fica com ciúmes. No versículo 9 do capítulo 30, olha o que diz. Quando Lia viu que ela mesmo tinha cessado de dar filhos, já tinha dado 4, tomou a sua serva Zilpa e deu a Jacó por mulher. Ela não deu Zilpa para Jacó porque precisava. Ela deu Zilpa para Jacó para continuar competindo com Raquel. Então aqui a gente tem uma família, gente, totalmente desordenada. A gente tem uma família totalmente bagunçada. Um homem que vem de um relacionamento de engano com a família, que entrou em outro engano, com uma mulher que tinha problema de autoestima, com uma outra mulher que se achava linda e maravilhosa, mas que não podia ter filhos. Então, ela tinha tudo. Ela tinha um casamento, ela tinha um pai, né, que a amava, ela tinha um marido que a adorava, que a venerava, mas ela não era feliz, porque ela só focava naquilo que ela não tinha, que eram os filhos. E aí ela dá Zilpa, né, serva de Lia. Zilpa dorme com Jacó, e aí nasce Gade e nasce Aser, 2 filhos de Zilpa. E aí chega aqui na história da colheita das mandrágoras. No versículo 14 diz, no dia da colheita de trigo, Ruben, que é o primeiro filho de Lia, o primogênito de Lia, saiu e achou umas mandrágoras no campo. Mandrágoras era uma fruta que nessa época ela era conhecida por ser uma fruta, ela tinha o nome de maçã do amor. As mulheres nessa época entendiam que as mandrágoras eram frutas que faziam com que as mulheres ficassem cada vez mais férteis. Então quando Ruben, que era filho de Lia, chega com um cesto cheio de mandrágora, o que Raquel pensa? Pelo amor de Deus, essa mulher vai comer estas mandrágoras, vai deitar com Jacó e vai parir quadrigêmeos. Porque se a mulher é fértil sem mandrágora, com a mandrágora, ela vai povoar a terra. E aí, Raquel, no desespero, chega para Lia e fala o seguinte, me dá as mandrágoras que seu filho trouxe. Mas Lia respondeu, você acha pouco você ter roubado o meu marido? Gente, eu fico imaginando a batição de boca, sabe? Tipo assim, de tenda para tenda, de barraco para barraco. Quem já ouviu um barraco consegue imaginar como é que tava essa situação aqui. Você acha pouco você ter roubado o meu marido e agora tu quer roubar as mandrágoras do meu filho? Aí a outra, eu vou pegar a mandrágora do teu filho, sim. Aí a outra, vai pegar mandrágora nenhuma não, eu vou comer tudo e vou ser fértil, vou povoar a terra. Vai povoar nada. Você consegue imaginar? Porque é exatamente isto que eu estou imaginando nessa situação. Uma batendo a boca com a outra. Mas aí, Raquel, né, arrumou os cabelos e falou, olha só, vamos fazer o seguinte, ele poderá ter relação com você essa noite, tá? Jacó, né, o homem que me ama,
poderá ter relação com você essa noite. Me dá a frutinha. Dá a frutinha que eu vou comer essa frutinha. O que Lia faz? Apaixonada por Jacó, doida para fazer mais filho, né? Já tinha 4. 4 dela, mais 2 das servas. Aí Lia vai dar as mandrágoras que Rúben traz. Raquel se agarra no cesto de mandrágora, vai lá para dentro da tenda para comer as mandrágoras, e nisso Jacó vai para outra tenda para namorar com Lia. Quem é que fica grávida? A que comeu a mandrágora ou a que foi fazer as coisas lá com Jacó? Lia, gente. E Lia me vai e fica grávida. Volta lá. Depois, Deus ouviu Lia, e naquela noite Jacó teve relações com ela. Deus ouviu Lia, ela ficou grávida. Aí dá vontade de perguntar assim: Deus, o senhor tá ouvindo tanto Lia, não dá pra ouvir Raquel, não? Mas aí é aonde eu vou chegar para vocês no final aqui, né? No final dessa parte do capítulo. As coisas, minhas queridas, não acontecem quando a gente quer. As coisas não acontecem no nosso tempo. As coisas não acontecem porque a gente come mandrágoras, ou porque a gente faz jejum, ou porque a gente sobe no monte, ou porque a gente acorda 3 horas da manhã para orar. As coisas não acontecem por causa disso. As coisas acontecem porque Deus decide que vai acontecer. Você consegue entender isso? As coisas acontecem na nossa vida ou deixam de acontecer na nossa vida porque Deus assim determina que vai acontecer. E é claro que eu estou falando isso para mulheres que estão debaixo da cobertura do Senhor. Eu estou falando isso para mulheres que caminham na sombra do Onipotente. Eu estou falando isso para mulheres que obedecem, para mulheres que pagam preço. Para todas nós, para mim e para vocês que falam que somos esse tipo de mulher, mulheres que pagam preço, mulheres obedientes, mulheres submissas. Para nós, as coisas acontecem dentro do tempo do Senhor. E o tempo dele é perfeito. Deus não chega atrasado. O tempo dele é perfeito. E aí, a mulher ficou grávida de novo, né? E versículo 18. Deus me recompensou porque dei a minha serva ao meu marido. E pá! Nasce Isacar. E aí, não satisfeita, enquanto Raquel tá lá se empanturrando de mandrágora, Lia tá fazendo filho. Lia engravidou mais uma vez e deu a Jacó o 6º filho da barriga. Gente, e disse: Deus me concedeu excelente dádiva. Agora meu marido vai permanecer comigo, porque lhe dei 6 filhos. Deixa eu ler isso aqui. Camila, é aquela nossa tendência a querer ajudar a Deus e fazer o que queremos. Olha, Camila, eu costumo dizer o seguinte: a gente até pode apostar corrida com o Senhor, né? Fala assim: Senhor, olha, me abençoa, o Senhor vai por aqui, eu vou por aqui, tá? Quem chegar primeiro ganhou. A gente até pode chegar primeiro numa corrida contra Deus, né? Assim, numa corrida com Deus, a gente até pode chegar em primeiro lugar, mas nós vamos sempre ser perdedoras. Sempre. Nós até podemos ganhar a corrida, mas seremos sempre perdedoras. Porque não tem como a gente explicar. Depois nasce e dá o nome do filho de Zebulon. Aqui no versículo 20, parece que Lia avançou uma casa, retrocedeu 4. Porque quando nasce Judá, que eu falei pra vocês que ela virou uma chave na vida dela, e ela pensou assim: não, peraí, agora eu realmente entendo que eu preciso me concentrar naquilo que eu tenho. Então eu tenho Deus, eu tenho marido, eu já tenho 3 filhos. Isso estou falando antes de nascer Judá. E aqui no versículo 20, parece que ela volta mais 4 casas, gente. Porque olha o que ela diz: Deus me concedeu excelente dádiva. Agora meu marido vai permanecer comigo porque lhe dei 6 filhos. De novo, mais uma vez ela volta a atenção dela para Jacó. Quando a gente lê isso aqui, parece que a gente tá lendo sobre o dilúvio. Tipo assim, Deus falou assim: olha, eu vou matar todo mundo, só vai sobrar Jacó, ok? Porque parece que Jacó era o último homem da face da terra. Porque do jeito que essa mulher era desesperada para que Jacó gostasse dela, né? E Jacó dando indícios diários de que eu não te amo, eu amo a sua irmã, eu não te amo, eu amo a sua irmã, você pode me dar
um time inteiro de futebol, que eu não vou amar você, eu vou amar a sua irmã. Mas algo dentro de Jacó também estava sendo construído. E isso a gente só vai ver quando Lia morre, né? Quando Jacó morre, lá no capítulo 49. Quando Jacó morre, e no enterro de Jacó, a gente vai dar uma passadinha também para vocês verem. Depois que nasce Zebulon, depois disso, deu à luz a uma filha e a chamou Diná. Deus lembrou-se de Raquel, versículo 22. Deus lembrou-se de Raquel, ouviu-a e fez fecunda. Ela engravidou e deu à luz a um filho. Então disse: Deus tirou de mim o meu vexame. E deu ao filho o nome de José. E aí vocês sabem tudo o que acontece com José, como que Jacó, por causa do favoritismo com relação a José, que era o amor da vida dele, né? O amor, o filho nascido da mulher por quem ele trabalhou tantos anos. Olha como você vê que um homem com emocional não tratado, porque era exatamente isso que a gente vê na história de Jacó. Um homem com emocional não tratado, ele consegue fazer com que todos os filhos dele cresçam com emocional não tratado. E como é que a gente vê que os filhos de Jacó crescem com emocional não tratado? Primeiro, por serem mais da metade, filhos de uma mulher que não era amada. Então, esses meninos e Diná devem ter crescido vendo o favoritismo de Jacó o tempo inteiro com Raquel. E aí quando nasce José, aquele favoritismo só aumenta. Então nós temos uma penca de irmãos, de homens mais velhos, vendo o pai tratar o irmão mais novo de uma... Eles deviam pensar assim: por que Jacó não trata a gente da maneira como ele trata José? Por que o meu pai não me ama da maneira como ele ama José? E aí vocês conseguem entender que Jacó estava dando para aqueles meninos o que ele não tinha. E muitas vezes a gente fala assim: eu não sei dar amor porque eu não recebi amor. Eu não sei dar paciência porque eu não recebi paciência dos meus pais. Eu não sei ser uma pessoa carinhosa porque os meus pais não foram carinhosos. Ei! Tira isso, sabe? Vamos aprender a caminhar sem muleta. Nós precisamos aprender a caminhar sem muletas, porque eu vou te falar uma coisa: ainda que o seu pai ou a sua mãe não tenha te dado amor, ainda que o seu pai ou a sua mãe não tenha te dado carinho, ainda que o seu pai ou a sua mãe não tenha te abraçado, você é filha de um Deus que te ama, que te abraça, que te dá carinho. Você é filha de um Deus que transforma a sua mente, que refaz a tua história, que reconstrói o teu passado. Então, se hoje você é mãe, ou se hoje você está num relacionamento, se hoje você está passando por alguma situação em que você diz assim: eu não sei fazer isso, aprenda com o Senhor. Aprenda com o Senhor, porque os nossos pais são falhos. Os nossos pais foram falhos. A Ari tá falando: minha mãe foi abandonada pela minha avó e soube nos amar. Exatamente. A mudança começa em nós. Nós podemos ser as mulheres responsáveis pelas mudanças na nossa família. Sabe, eu digo amém para isso. Você pode dizer amém? Que você é a mulher responsável pela mudança da sua família? E é isso. Aí a gente chega aqui, encontra essa família, a gente sabe exatamente o que acontece com José, que José é vendido para os seus irmãos. E esta mulher que passou a vida inteira, né? Essa mulher que passou a vida inteira, deixa eu passar aqui mais para frente, tentando fazer Jacó feliz, né? Porque ela se tornou uma mulher amargurada, ela se tornou uma mulher infeliz. Eu tô falando agora de Raquel. E aqui quando diz, no capítulo 35... não tenha medo, capítulo 35, versículo 17. Em meio às dores, a parteira disse a Raquel: não tenha medo, pois você ainda terá esse filho. Ao sair-lhe a alma, porque ela morreu, deu-lhe ao filho o nome de Benoni. E Benoni significa o filho da minha dor. Mas aí Jacó pega este menino, né? E ele não quer olhar para o filho dele e deixar o filho dele marcado com um nome que havia matado a esposa. Então ele muda o nome desse filho e chama esse filho de Benjamim. Assim Raquel
morreu e foi sepultada no caminho de Efrata, que é Belém. Se você for agora para o capítulo 49 de Gênesis, Gênesis capítulo 49, você vai encontrar uma situação, porque até então a gente está falando de como Jacó amava Lia, de como Jacó amava Raquel e de como Jacó desprezava Lia. A palavra não diz, a palavra não é clara a respeito dos sentimentos, né? Já no final, porque quando morre Raquel, Lia passou a ser a número 1. Só que, pensa, um homem que amava, ficou viúvo daquela mulher que ele amava tanto, mas algo aconteceu dentro de Jacó com relação ao seu sentimento por Lia. E aonde que, infelizmente, a gente vê isso? Quando Lia morre, e quando aqui no capítulo 49 de Gênesis, Jacó está para morrer também. Versículo 30. Gênesis capítulo 49, versículo 30. Na caverna que está no campo de Macpela, em frente a Manre, na terra de Canaã, a qual Abraão comprou de Efron, com aquele campo como propriedade para servir de sepultura. Ali sepultaram Abraão e Sara, sua mulher. Ali sepultaram Isaque e Rebeca, sua mulher. E ali sepultei Lia. Na hora que Lia morreu, foi o momento em que Jacó honrou essa mulher. E pensa como é triste, como deve ter sido triste a mulher morrer sem saber que um dia o marido sentia algo, né, no coração por ela. Isso que aconteceu aqui, quantas vezes nós fazemos, né? E agora eu vou fazer um parêntese para não ficar muito longo também, nós já estamos caminhando para o final. Eu costumo dizer que eu não suporto velório, né? Que eu acho velório uma coisa muito falsa. Porque a pessoa tá ali morta, e aí a outra fala, ai, mas eu gostava tanto dela, ai, mas era tanto minha amiga. Quando ela era viva, você falou isso pra ela? Né, que ela era bacana, que você gostava dela, o quanto ela era importante para você. Nós temos dito para as pessoas que nós amamos o quanto elas são importantes para nós enquanto elas estão vivas, porque o que Jacó fez aqui por Lia já tinha morrido. Ele honrou Lia, ele sepultou Lia junto com os ancestrais dele, e quando Jacó tá para morrer, não é onde Raquel tá enterrada que ele pede para ser enterrado, não. Ele pede para ser enterrada onde Lia tá morta, aonde Lia foi enterrada, exatamente. Temos que oferecer flores em vida, temos que oferecer elogios em vida, temos que honrar as pessoas em vida. Sabe, isso não é bajular, isso não é puxar saco, isso é mostrar o quanto aquela pessoa é importante pra você, o quanto que uma amizade é importante, o quanto que um relacionamento é importante. E às vezes você demonstra isso com o que você tiver. É um abraço, é uma bala, sabe? É você passar e falar assim, olha só, eu vi essa bala aqui, comprei pra você. Uma bala de 10 centavos, sabe? Ou você dá um abraço, você dá em terra de WhatsApp, você ligar pra alguém, é prova de amor eterno. Só que nós precisamos começar a fazer isso. Mas nem toda a história de Lia foi manchada. Nem toda a história de Lia. Eu vou ler para vocês algo que está escrito em Ruth, no capítulo 4. Ruth, capítulo 4, versículo 11. Todo o povo que estava no portão e os anciãos disseram, somos testemunhas. E disseram a Boaz, né? Isso aqui é conversando com Boaz. Que o Senhor faça a esta mulher que está entrando na sua família, olha que lindo, que o Senhor faça a esta mulher que está entrando na sua família, ele está falando de Ruth, como fez a Raquel e Lia, né? Tô lendo aqui, ó, Ruth capítulo 4, versículo 11, que edificaram a casa de Israel. Queridas, deixa eu falar algo para vocês. É verdade que Lia realmente ela se concentrava naquilo que ela não tinha. Mas Lia, ela sobreviveu. Lia foi uma sobrevivente. Lia sobreviveu em meio ao caos. Lia sobreviveu em meio a sentimentos que não pertenciam a ela, que ela não queria sentir. Lia sobreviveu em meio a sentimentos tortuosos. Lia foi uma sobrevivente. E eu sei que muitas mulheres que estão assistindo agora e que vão assistir essa live são sobreviventes também.
Nós somos sobreviventes do nosso passado, nós somos sobreviventes de sentimentos que nós geramos, nós somos sobreviventes das nossas emoções, nós somos sobreviventes da forma pela qual nós fomos criadas, boa ou de uma forma ruim. Nós somos sobreviventes de abusos morais, de abusos emocionais. Nós somos mulheres sobreviventes, assim como foi Lia. Talvez ela tenha passado a vida inteira dela, né, esperando ser amada, esperando receber algo de Jacó, esperando receber algo dos filhos, e que ela só recebeu de Deus, que ela só conseguiu receber o dia que ela morreu e foi se encontrar com o Senhor. E a minha oração, né, a minha reflexão para você, para todas nós, é que a gente saiba desde sempre quem nós somos. Nós precisamos ter a nossa identidade, nós precisamos ter saber exatamente quem nós somos, muito bem alinhada, muito bem certa desde hoje, desde sempre. Porque quando nós sabemos quem somos, quando nós sabemos de quem nós somos filhas, quando nós sabemos a que nós temos direito, nós paramos de aceitar migalhas. Deus não quer que a gente aceite migalhas. Deus não quer que eu, que você, ou que qualquer mulher que você conheça, que hoje, né, possa dizer, eu sou uma filha de Deus. Deus não quer que nós aceitamos migalhas em nenhuma área. E a minha oração para você, para mim, para todas nós, é que a gente realmente tenha a nossa identidade restaurada, que a gente realmente se olhe no espelho e a gente enxergue, que a gente veja quem nós somos. E que quando a gente tiver esse entendimento, a gente possa ajudar a outras mulheres a elas entenderem também quem elas são. E que outras mulheres possam ajudar outras mulheres e que outras mulheres possam ajudar outras mulheres. E eu não estou me referindo a feminismo, eu estou me referindo à paternidade. A nossa filiação nós não escolhemos. Nós não podemos escolher quem é o nosso pai, quem é a nossa mãe. Mas a nossa paternidade nós escolhemos. E nessa noite eu escolho ser filha de Deus. E eu declaro para você em nome de Jesus que você escolha todos os dias ser filha de Deus. Sabendo que nós temos obrigações, né? Mas que nós também temos direito. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre você e tenha misericórdia de você, que o Senhor levante o seu rosto sobre você e que te dê paz todos os dias da sua vida, até terça-feira que vem, onde nós iremos falar de uma mulher maravilhosa chamada Raabe. Raabe, uma mulher que foi temente ao Senhor, quando tudo em volta dela dizia para não ser. Que Deus te abençoe. Amém, Grace. Assistiu duas, assistiria a terceira. Não, chega de falar de Lia. Inclusive, eu vou desligar agora para salvar essa live. E quando ela ficar salva, vão lá no meu perfil e compartilhem para o número maior de mulheres que vocês puderem. Deus abençoe. Fica com Deus.